Pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade à série A Bíblia e a Contabilidade. Vamos dar continuidade ao livro de Gênesis. Quem estava acompanhando os vídeos, sabe que paramos ali em meados da visita dos anjos, ali em meados do capítulo 19 de Gênesis, quando os anjos vieram visitar Abraão para falar a ele a respeito do tempo específico em que a promessa do nascimento de Isaac se cumpriria. E que também iam, após o anúncio do cumprimento da promessa, iriam também a Sodoma e Gomorra para avisar, a Ló, que se manteve justo diante de Deus no meio de uma geração, do meio de tanta corrupção que estava havendo naquelas cidades, para anunciar que pelas ações e pelas práticas que estavam acontecendo, que estavam sendo executados por aquele povo que estavam acontecendo naquela cidade, de que haveria destruição da parte de Deus, a justiça de Deus, ela entraria em ação, a justiça divina ela entraria em ação naquela cidade, executando os juízos de destruição, visto que os corações dos homens que estavam em Sodoma e Gomorra não se arrependeram para fazer aquilo que Deus tinha determinado. Então, foi gravado um vídeo em inglês com um resumo de todas as temáticas que abordamos aqui, que relacionamos à Bíblia. E ele está lá, e todos os vídeos estão disponíveis no Contabilmente Falando. Você pode acompanhá-los no meu canal e também você pode divulgar, tá? Então vamos dar continuidade? Vamos falar hoje especificamente do capítulo 20 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, tá? Espero que vocês estejam gostando, que esteja sendo edificante para vocês, né? Então, no capítulo 20, nós vamos falar sobre começar já extraindo do texto bíblico o princípio da migração, né? Um princípio econômico em que ele explica o porquê, das pessoas, dos indivíduos, eles migrarem. Os indivíduos eles migrarem de um nível econômico para um outro nível econômico. Práticas, um novo emprego, buscar um maior nível educacional, uma maior formação educacional. Tudo isso são aspectos que acontecem na vida dos indivíduos, que são executados pelos indivíduos e que são explicados pelo aspecto da migração. Quando eles saem de um determinado lugar para outro, vamos dizer assim, para buscar melhorias. Também esses primeiros versículos que são explicados, que são apresentados pela Bíblia no capítulo 20 de Gênesis, nós podemos, o princípio a teoria do capital humano, ela explica esses primeiros também, ela está relacionada a esses primeiros versículos em que a Bíblia ela nos mostra, que a Bíblia ela nos conta, tá? A Bíblia ela mostra que Abraão, ele saiu da terra onde ele estava, Gênesis capítulo 20, versículo 1, partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la, Sara, esposa de Abraão, mas Abraão, ao entrar naquela terra em que ele migrou, olha os princípios aí econômicos aparecendo, saindo daquela terra em que ele migrou, ele disse a Abimeleque, que era o rei daquele lugar, e disse, olha, ela é minha irmã, porque Abraão, ele temia, isso a Bíblia explica nos próximos versículos que são apresentados aqui, depois desse, que é o versículo 2, especificamente os versículos 4, 5, 6 e 7, tá? A Bíblia explica o que aconteceu a Abimeleque. Deus falou a Abimeleque que, olha, Sara, ela é esposa de Abraão. E Abraão explica depois, no versículo 9, no versículo 10 e especificamente no versículo 11, Abraão diz, respondeu Abraão, quando ele foi interrogado a respeito de ter dito que Sara era irmã dele. Eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar e eles me matarão por causa da minha mulher. Então, o que acontece? Ele temeu que os homens daquela terra e que o rei daquela terra, ao ver Sara, admirasse pela beleza de Sara, ele tomasse Sara por sua mulher e matasse Abraão. Se Abraão já dissesse que, de antemão, que Sara era esposa dele, tá? Então,
foi uma atitude em que Deus conta a Abimeleque, olha, ela é mulher dele e você não deve fazer nada, tá? Não deve tocar nela. Você deve devolver a Abraão porque ela é esposa dele. E Deus fala com Abimeleque e ele cumpre aquilo que foi determinado por Deus. Então, nesse aspecto, nós percebemos, tem dois aspectos aí, dos aspectos bíblicos, nós percebemos dois aspectos da economia. O primeiro deles, a teoria do capital humano, em que Abraão, ele transferiu-se de uma cidade para outra, buscando melhores condições de vida ou buscando até então um abrigo temporário para a terra em que Abraão estava caminhando em direção a ela, a Canaã, que foi prometida por Deus em promessa. Então Abraão ele migrava de uma área para outra, buscando em alguns momentos abrigo, em outros momentos proteção, em outros momentos uma vivência temporária. Então isso é justificado na economia. Quando nós analisamos essa situação, nós percebemos os aspectos migratórios, né? E também os aspectos migratórios que explicam a movimentação dos homens a respeito, ou a agregação de capital humano, quando os homens buscam fazer um curso, quando os indivíduos eles procuram uma outra formação, procuram fazer doutorado de sanduíche, procuram irem cursar disciplinas em outras instituições, quando se trata do aspecto mais da pós-graduação, da formação na pós-graduação, ou quando você está em uma empresa e procura uma outra empresa para trabalhar onde apresente melhores condições. Então, as similitudes que são apresentadas nesse texto bíblico, elas são explicadas pela teoria do capital humano, que explica que toda valorização do homem na busca por agregar capital humano visa melhorar as condições, visa a maximização das condições do indivíduo em relação à produtividade, em relação ao melhor desempenho. E também os aspectos migratórios, que são sustentados por outras teorias, mais do aspecto econômico, da parte referente à remuneração do indivíduo. Então, esse capítulo 20 de Gênesis, ele é explicado. Nesse contexto, nós percebemos que os aspectos migratórios de Abraão, também apresentados pela Bíblia, são explicados por essas teorias. Para fechar, né, desse Abimeleque, no versículo 15 do capítulo 20, a minha terra está diante de ti, Abimeleque disse a Abraão, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse, dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. Atualmente isso parece o que? A compensação por, vamos dizer assim, por danos morais, a compensação por o impacto negativo que houve sobre a vida de Sara, né? O aspecto, o impacto psicológico negativo sobre a vida de Sara, que foi compensado a partir de recursos financeiros. Na empresa, quando a empresa ela passa por alguma situação em que sua imagem ou sua estrutura visual, ela, vamos dizer assim, sua estrutura visual ou seu espaço social apresentado naquele ambiente, ele é agredido, aquele espaço, aquela imagem, ela é agredida, as ações em que remuneram a determinada empresa. Estou falando das empresas no mercado, mas pode acontecer também da relação empresa-cliente. Acontecendo isso, existirá um processo judicial em que se tramitará o quê? Numerários. Então, esse texto da Bíblia apresenta simplesmente a conta numerários, a natureza da conta numerários em trânsito, processos judiciais que refletem o trâmite de recursos financeiros quando se há alguma agressão ou algum impacto que não seja tão positivo à imagem de determinada organização. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão bíblica que mostra, que sustenta os aspectos econômicos e contábeis. Nos próximos vídeos, aguardo vocês para a gente estudar e relacionar um pouco mais a Bíblia à contabilidade. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.